noite, finalmente, né? Agora sim, acho que agora a internet não vai falhar. Tô aqui para entregar o conteúdo que eu prometi para vocês desde o início do mês de março, né? Onde a gente está comemorando aí um Dia Internacional da Mulher, é um mês temático. Então, por isso eu trouxe aqui, né, esse tema sobre a modulação hormonal do ciclo feminino, especialmente aí do ciclo menstrual para nós mulheres. Então, finalmente falei, se não for hoje, gente, não ia ser mais. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês irem chegando. E falando aí, né, desse tema que é o Dia Internacional da Mulher, onde a gente trata, né, dessa luta feminina de tanto tempo, né, eu acho que a maior luta da mulher hoje em dia é, né, ter esse olhar gentil para si mesma, né, para o seu ciclo, para o seu feminino, né, que é algo tão lindo, mas muitas vezes tão envolvido em tabus, né, tão com um sentido tão pejorativo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria já comentar aqui com vocês é abram, né? Se abram para esse olhar, né, de gentileza para o ciclo de vocês, para o ciclo menstrual, entendendo que sim, nós somos mulheres e nós somos cíclicas, né? Então a gente passa sim por essa dança, por essas flutuações, tanto hormonais, né, físicas, emocionais, e que a gente precisa acolher com gentileza, né? Quem não assistiu a última live que eu fiz, né, sobre esse tema, tá aí no IGTV, é só você buscar, onde eu falei dos aspectos comportamentais, né, do ciclo menstrual, porque sim, existe uma influência comportamental nos sinais, nos sintomas que você sente em relação ao seu ciclo menstrual, tá? Então, se você tiver interesse, eu sugiro mesmo que você assista, toda essa parte comportamental tá nesse vídeo dessa live. Aqui, hoje, nós vamos falar da parte mais nutricional, né? Dessa modulação hormonal, para você que tem, né, que tem aí um ciclo desregulado, que sente TPM. Gente, TPM não é normal, tá? Isso é importante de dizer. Então, cólica, enfim, dores, inchaço, nada disso é normal. Oscilação de humor. O que é normal, gente? Só para deixar claro. Antes de mais nada, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque aqui a internet, para mim, não tá das melhores. Tá caindo, né? Então, se tiver tudo ok, manda aí só pra mim ficar tranquila, tá bom? Quem estiver entrando, comenta aí pra mim saber. Então, o que é normal em relação a TPM, gente? É normal essa oscilação, né, temperamental, porque existem fases do nosso ciclo onde a gente vai estar assim mais ativa, mais disposta, mais criativa, mais animada, e existem fases do nosso ciclo menstrual onde a gente vai estar assim mais introspectiva, mais sentimental, mais sensitiva. Na verdade, eu gosto de usar a palavra intuitiva, né? Então vai acontecer essa mudança e isso, ok, é normal. O nosso corpo, ele acompanha essa dança, né? O nosso corpo, ele vai sim oscilar, vai mudar de acordo com essa mudança de temperamento. Mas o que não é normal é a gente ter algumas sensações ou alguns sintomas que prejudicam o nosso dia a dia, que nos atrapalham, né, que nos causam desconforto. Às vezes a gente ouve muito falar, né, culturalmente isso a gente ouve falar, cólica é normal, todo mundo tem cólica. Não, gente, não é normal. É importante você entender que o seu útero, isso eu já falei já na outra live, o teu útero, ele é como uma bússola, ele funciona como uma bússola interna, ele é o seu maior canal de comunicação de como você está por dentro, tanto fisicamente, né, quanto emocionalmente, de forma temperamental também. Então você precisa estar conecta, você precisa ter esse olhar para você, tá? Então a partir de hoje você já vai aí mudando, transformando o seu olhar para compreender essa comunicação. Se você quiser saber mais sobre isso, assiste a outra live, tá bom? Mas aqui a gente vai falar sobre essa modulação, então se você sente esses desconfortos, isso é um sinal claro de que você está
com os seus hormônios desregulados e que precisa sim modular. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui vale para a menopausa, tá? Vale para climatério, tá? Então, assim, a gente sabe que mesmo quem não menstrua mais, ainda assim ocorre o ciclo, ainda assim ocorre algumas flutuações hormonais, isso continua, permanece acontecendo. Então, tudo que eu for falar aqui vai funcionar para você que está na menopausa também, tá? É importante a gente entender que esse protocolo, né? Eu vou falar como que a gente modula os hormônios de forma natural, com esse protocolo chamado aí de ciclo das sementes. Ou seja, existem algumas sementes, eu vou falar aqui de 4 tipos delas, que contêm nutrientes importantes que vão estar gerando essa modulação hormonal de forma natural. Tá bom? Mas antes de entrar no assunto da modulação, de falar como você vai fazer, eu preciso te explicar, dar um paninho de fundo de como funciona essa oscilação, essa flutuação hormonal, esse ciclo que acontece dentro de nós. Então eu vou falar um pouquinho só da fisiologia de uma maneira assim bem simples, né, bem didática, não se preocupem, para vocês compreenderem. Então, de forma geral, o nosso corpo, o nosso ciclo menstrual, ele é composto por 2 fases principais, né? A primeira fase, ela vai ocorrer aí no finalzinho da nossa menstruação, ou seja, quando os nossos hormônios estão voltando a subir, tá? Então, no finalzinho da nossa menstruação até um dia antes da nossa ovulação. E aí, quem vai predominar nessa fase é o nosso hormônio estrógeno ou estrogênio. Esse hormônio, gente, ele é maravilhoso porque é ele quem dá as características femininas para nós, né? É ele que deixa a pele bonita, cabelo brilhante, o viço da pele, é ele quem nos deixa aí bem humoradas porque ele participa do metabolismo da serotonina, participa do metabolismo dos carboidratos, ajuda no ganho de massa muscular magra porque eleva aí a nossa testosterona, aumenta a libido. Então ele é um hormônio fantástico, né? Para nós mulheres ele ajuda em tudo. Porém, todavia, entretanto, se ele tiver em excesso, ele vai causar sim oscilação de humor, vontade de comer doce. Quem aí tem, fala pra mim. Coloca aí, né? Vai dar aí esse apetite exagerado, a melancolia, celulite, né? Só Deus Pai Todo-Poderoso na nossa vida. Vai dar também aí, enfim, dores, cólica. Então, assim, tudo que tiver em excesso do hormônio estrógeno não vai nos trazer aí benefícios, não vai nos trazer sensações muito positivas. Se tiver baixo também, ele vai estar atuando aí na secura, aumento da secura vaginal, vai diminuir libido, vai dar dores articulares, vai dar queda de memória também. Então, a gente não quer o nosso estrógeno nem lá em cima e nem lá embaixo. A gente quer ele modulado. Então é por isso que a gente vai falar hoje aqui de como fazer essa modulação. Nessa primeira fase eu já falei que é o estrógeno. E na segunda fase, gente? A segunda fase, ela inicia aí a partir da nossa ovulação até um dia antes da nossa menstruação. E aí quem vai predominar nessa fase é a progesterona. A progesterona, que é o hormônio mais assim, é o hormônio zen, que nos deixa equilibradas, né? Que nos deixa aí calmas. Então ele é ansiolítico natural, ele é anti-inchaço, né? Toda mulher aí reclama dos edemas. Então essa progesterona, ela ajuda a gente a ter um sono mais gostoso, mais completo. Tá? Então a progesterona é realmente maravilhosa nessa questão de bem-estar. Porém, todavia, gente, olha que interessante, justamente nessa fase, né, onde a gente tá ali da ovulação até um dia antes da menstruação, é a fase característica da TPM, não é? Então, muitas mulheres que no momento de progesterona elevada deveriam estar calmas, zen, felizes, com bem-estar, acaba tendo o quê, gente? Inchadas, com cólica, dor de cabeça, irritadas, acaba tendo TPM. Então, por que acontece
acontece essa controvérsia, né? Justamente porque os hormônios estão desregulados, tá? Muitas vezes, nesse momento onde deveria ter um predomínio de progesterona, a gente tem ainda um predomínio de estrógeno, que muitas vezes tem uma queda brusca e causa todos esses sinais e sintomas aí totalmente, né, indesejáveis pra gente, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa oscilação, essa mudança, tá bom? E aí, como que, antes de eu falar até o final, fica comigo, que eu vou te explicar como que você vai fazer esse ciclo, esse protocolo, em que momento você vai comer cada alimento. Porque, gente, se a gente entender que a gente é cíclica, tá? E por ser cíclica, em cada momento do nosso ciclo a gente tende a alimentar de forma diferente e específica, a gente vai começar a perceber o quanto a gente tem o poder de influenciar positivamente ou negativamente a nossa saúde, o nosso bem-estar, tá? Então é importante você, mulher, compreender isso e passar a se alimentar de acordo com essa conexão interna, tá bom? Mas antes de falar como você vai fazer, eu vou falar quais são os alimentos que a gente vai utilizar. Basicamente, gente, são 4 tipos de sementes diferentes. Essas sementes, elas vão atuar de 2 formas. Primeiro, fornecendo aí nutrientes cruciais para a gente ter, né, a matéria-prima para a fabricação desses hormônios, tá? E também funcionando como fito-hormônios. O que são fito-hormônios, né? Fito-hormônios são substâncias muito semelhantes aos nossos hormônios naturais, que se conectam aí aos nossos receptores, né, fazendo com que, modulando tanto o excesso quanto a escassez deles. De que maneira? Se você tem aí um excesso de estrógeno, se identificou com o que eu falei aqui, não, no meu caso é o excesso, a predominância do estrógeno. Se acontece isso, o fito-hormônio vem, né, se conecta a esse receptor e não deixa que esse excesso de estrógeno tenha local, tenha espaço para se conectar. Tá? Então ele toma o lugar do hormônio, mais ou menos assim, do hormônio que está em excesso. Se está escasso, esse fito-hormônio, ele também se conecta ao receptor e emite o sinal, mesmo que um pouco mais fraco, ele emite esse sinal que deveria, né, ser emitido por aquele hormônio que está em falta. Percebam? Então ele regula, né, essa nossa dança hormonal que precisa existir. Tá? Então eles vão atuar dessas 2 maneiras. Então vamos falar aí da primeira semente que a gente vai utilizar, que é a minha favorita, né? A astra de todas, que é a linhaça. Quem aqui conhece a linhaça, né? A linhaça, gente, ela tem aí ácidos graxos insaturados e essenciais, poliinsaturados essenciais. Por que essenciais? Porque a gente não fabrica esse tipo de ácido graxo, a gente precisa tirar da alimentação. E a linhaça, né, ela possui esses ácidos graxos, que são aí precursores de prostaglandinas. Prostaglandinas são substâncias que vão aí atuar diretamente na musculatura lisa de alguns órgãos, em especial qual? O nosso útero, né? O nosso útero é um órgão, né, que tem aí a contração, né, e o relaxamento, é por isso que muitas vezes existe a cólica menstrual, tá? E essas prostaglandinas vão atuar diretamente nessa musculatura desse útero, tá? Então, esses ácidos graxos presentes na linhaça vão gerar essa substância importante para nós. Além do mais, ela compõe, né, ômega 3. E ômega 3 é um elemento extremamente anti-inflamatório, gente. E o que faz muitas vezes a gente ter enxaqueca, ter cólica menstrual, dor lombar, é a inflamação, tá? Então a linhaça, ela não só vai ajudar nesse quesito, como ela também, hoje a gente sabe que ela reduz o risco de câncer de mama, ela diminui a testosterona elevada em casos de SOP, né? Então, quem tem aí a síndrome dos ovários policísticos, tá? A linhaça vai ajudar nessa questão. Ela também, a nível intestinal, ela ajuda a diminuir a conversão de estrógeno num estrógeno que a gente chama de estrógeno ruim, tá? Então, ela diminui essa recirculação do estrógeno no nosso organismo. Então, ela faz todo esse trabalho pra gente ajudando nessa modulação,
tá bom? Em segundo lugar, a gente vai ter a semente de abóbora, tá? Que vai ajudar aí muito na questão não só da imunidade, porque tem zinco na composição, mas em toda a questão de nutrientes que a gente precisa para a fabricação desses hormônios. E a gente sabe, principalmente os vegetarianos vão saber disso, que o zinco ele participa, gente, de uma série de metabolismos no nosso organismo. Então, o zinco ele é essencial para unha, ele é essencial para digestão, tá? Então, ele vai aí atuar de forma muito positiva na modulação pra gente, e também a semente de abóbora vai ter o magnésio. O magnésio é um mineral, né, energético, que também ajuda no relaxamento muscular especialmente, né? Então ajuda aí na disposição que a gente precisa, que às vezes a gente não tem quando tá de TPM, ajuda aí na melhora das cólicas menstruais, tá? Então tudo isso a semente de abóbora vai ajudar, além do que ela também possui, né, o seu óleo possui a vitamina E. Gente, eu falo em vitamina E, meu coração até bate mais forte, tão apaixonado que eu sou. A vitamina E, gente, além de ser antioxidante maravilhosa, ela também vai ajudar aí na circulação, no aumento de fluxo sanguíneo vaginal, aumentando aí a lubrificação, né? E a libido também. Então, para quem tem aí esse ressecamento, essa secura, né? Ajuda, a semente de abóbora vai ajudar bastante, tá bom? E aí a gente também vai ter aí a terceira semente que a gente vai utilizar nesse protocolo, que é a semente de girassol. Gente, a semente de girassol, ela vai entrar nessa segunda fase aí que eu expliquei do ciclo menstrual, porque ela contém a vitamina B6, né, que é a piridoxina. Para quem não conhece, eu falo muito da piridoxina aqui também, tem outros vídeos, né, falando sobre isso. A piridoxina, gente, vai atuar diretamente nos sinais e sintomas da TPM, desde oscilação de humor, né, diminuição aí da irritabilidade, da melancolia, vontade de comer doce, a mulherada que fica com larica, desesperada por um doce, falta de vitamina B6, deficiência de vitamina B6. Então, essa semente de girassol vai atuar diretamente nessa questão, e também por possuir, né, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, mais fácil de você reconhecer. Ela vai ajudar não só na pele, unha e cabelo, que todo mundo, né, conhece vitamina B5 por pele, unha e cabelo. Tem até shampoo hoje que tem B5. Né? Ela vai ajudar não só nessas questões, né, estéticas, falando assim, mas ela vai ajudar também na diminuição do estresse, gente. A gente sabe que o estresse, ele depleta nutrientes. Então, essa B5 vai estar ajudando a gente nisso também, além do que, né, também possui o cálcio. O cálcio ajuda aí no prolongamento da nossa progesterona, né? A gente não quer que ocorra melhor essa diminuição de progesterona, porque o que acontece, gente? Principalmente, abrindo parênteses agora, para quem utiliza anticoncepcional, tá? Mulheres que não ovulam, se você usa anticoncepcional, você não ovula, tá? Então, mulheres que não ovulam, seja pelo uso de anticoncepcional, seja porque estão estressadas, seja porque não tem nutrientes suficientes que existe, né, na desnutrição, na deficiência de vitaminas e minerais. Essas mulheres que não ovulam, elas têm um tempo mais curto da progesterona, um tempo menor. E aí o que acontece? Muitas vezes vem os borrões, né, que não são a menstruação em si, são apenas alguns borrões, e que vão aí, tá, atuando, influenciando diretamente na saúde da mulher. Não é interessante pra gente isso, tá? Então, mulheres que utilizam anticoncepcional, tá? Eu tô falando especialmente para aquelas que utilizam de maneira, assim, contraceptiva, né? Não tô falando para quem faz tratamento, né, que precisa usar e não tem outra alternativa. Evitem de usar o anticoncepcional. Existem outras N maneiras, né, da gente utilizar contraceptivos, tá? Então, evitem, porque mulher precisa ovular. Mulher precisa menstruar, gostando ou não, gente. E é por isso que a gente tá falando sobre isso aqui. Você não tem que... a menstruação não tem que ser um desgosto na sua vida, um castigo, né? Você pode e deve ter um relacionamento bom com a sua menstruação, com o seu ciclo menstrual.
Tá? Então, se você tem a oportunidade, procure aí outra alternativa com o seu ginecologista com acompanhamento médico para fazer esse desmame, mas ovulem, gente, porque progesterona é vida. Eu acabei de falar aqui para vocês quantos benefícios elas nos trazem, né? Então, essa semente de girassol, né, voltando, ela possui o cálcio que aumenta aí o tempo de progesterona, prolonga aí o tempo de corpo lúteo, que é o que a gente quer, né, esse bem-estar todo. Tá? E para finalizar, a última semente que a gente utiliza é o gergelim, né? Que vai ter, além do cálcio, a vitamina E que a gente já falou, é como se fosse um suplemento, é como se fosse um complemento dessas vitaminas e minerais. Ela vai ter também lignanas, né? Que vão aí funcionar, gente, como um pré-estrógeno, um hormônio, um pré-hormônio, um fito-hormônio, né? Que a gente fala, que é também fonte de fibra. A fibra aí que vai ajudar na absorção de água, melhorando o trânsito intestinal, que é tão reclamado pelas mulheres, né, no período de TPM, no período aí de ciclo menstrual, muita oscilação do trânsito intestinal. Então, a gente vai utilizar também o gergelim, tá bom? E agora, para quem ficou aqui até o final comigo, eu vou passar bonitinho o protocolo de como você vai fazer, em que momento você vai comer, qual semente você vai utilizar. Aí é importante, gente, que você, se puder, pega um papel, uma caneta, anota bonitinho, tá? Ó, gente, isso aqui, ó, passou para meus pacientes. Consulta grátis aqui para vocês hoje, hein? Eu dou boazinha. Em homenagem aí ao mês, né, da mulher. Tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, primeiro dia da menstruação, a partir do primeiro dia da menstruação, descer o sangue, ok? Você vai comer uma colher de sopa de semente de linhaça triturada. Precisa ser triturada, gente, para melhorar essa absorção. Você não vai me triturar isso daí, vai me deixar num pote guardado, pelo amor de Deus, porque oxida, gente, tá? Você vai triturar na hora. Em último caso, Nutri, não consigo, eu tenho pouco tempo, não dá. Você pode até triturar e deixar num pote de vidro escuro, hermeticamente fechado na geladeira, tá? Mas também por pouco tempo. Então, tritura uma quantidade menor que vai ir mais rápido. Mas de preferência, gente, é tão rápido, é tão simples, tritura ali na hora, tá bom? Vai usar uma colher de semente de linhaça triturada e uma colher de semente de abóbora sem casca, aquela verdinha, tá bom? Você vai utilizar isso a partir do primeiro dia da sua menstruação até o período da sua ovulação. Ai, Nutri, eu não sei quando eu ovulo, né? É importante você ter esse autoconhecimento. Nosso corpo, ele emite sinais, sintomas quando a gente está ovulando, tá? Então, é importante você se conhecer. Mas se você não sabe, se você não se conhece, ainda tá nesse autoconhecimento, se descobrindo, então você vai de maneira mais simples fazer isso por 14 dias, tá? Que é a média mais ou menos que dura esse processo todo, tá? Então, recapitulando, a partir do primeiro dia da menstruação até um dia antes da ovulação, isso dura mais ou menos, em média, 14 dias. A partir do 15º dia, ou seja, a partir do dia 15, aí vamos colocar 15º dia que você estiver utilizando a semente, você vai entrar, teoricamente, na outra fase do seu ciclo menstrual e vai mudar, tá? Você vai, a partir de então, consumir uma colher de sopa de semente de girassol, também sem casca, e uma colher de sopa de gergelim. Tá bom? É assim que você vai fazer. E você vai fazer isso a partir do primeiro dia da sua ovulação até um dia antes da sua menstruação. Menstruou? Volta para aquele primeiro ciclo lá da linhaça e da abóbora. Simples assim, gente. Então, linhaça e abóbora na primeira fase do ciclo, girassol e gergelim na segunda fase do ciclo. Não tem erro, tá? Se você prestou atenção aqui, você vai fazer direitinho. O importante disso tudo, gente, não importa o horário que você vai consumir, se você vai consumir a linhaça e a abóbora junta ou separada. Enfim, não importa esse tipo de coisa. O importante é você seguir
a primeira e a segunda fase, tá? E é importante você não consumir ela com casca, sem triturar, e é importantíssimo que você não leve ao forno, tá? Você não leve a altas temperaturas. Então, eu não sugiro que você faça preparações, receitas que vão ao forno, porque aí você acaba perdendo aí as propriedades delas, tá bom? Nutri, eu não gosto de semente. Não, nunca usei semente, não faz parte do meu hábito alimentar. Como que eu posso incluir essas sementes de maneira, enfim, mais saborosa aí, né? Então, existem várias formas, gente. A linhaça, eu concordo, já vou avisando, eu concordo. Ela tem um sabor um pouco mais forte mesmo. De todas, é a que eu também mais tenho um pouco de dificuldade. Por isso que eu escolho e recomendo que você utilize a linhaça dourada, que tem um sabor mais suave, tá? E aí a forma, gente, de você consumir são diversas. Você pode colocar em suco, sugiro suco de beterraba e cenoura, que também já ajuda nessa modulação, tá? Você pode utilizar ela em preparações rápidas que não vão ao forno, que pode até utilizar assim no fogo, tá? Então numa panquequinha, você quer usar farinha de linhaça? Pode, ok, tá? Torrada, como eu falei, no fogo rapidinho, aquele sustinho, tudo bem, pode utilizar, tá? Pode utilizar, fazer uma maionese de linhaça, né? Quem é vegano, vegetariano sabe da receita que a Nutri já passa, né? Que aí você vai deixar a linhaça de molho na água. Depois você vai bater aí com azeite e limão. Também tem essa outra forma de você utilizar, tá? A semente de abóbora, gente, eu adoro fazer leite com ela, tá? Fica um leite verdinho, é até bonitinho. Você pode aí estar fazendo em forma de leite, né? Que seria aí utilizar 1 xícara de semente de abóbora para 4 xícaras de água, tá? Você vai bater e aí depois você vai coar e você vai consumir aí esse leite de semente de abóbora. Pode utilizar de forma torrada também, pode colocar na fruta, enfim, você pode inventar. Sabe uma coisa que é legal, você pode fazer e que você pode fazer? Colocar aí cúrcuma, pode colocar que mais? Enfim, curry, enfim, você pode utilizar aí os elementos diferentes para dar sabores diferentes, porque a gente não precisa consumir sempre do mesmo jeito, tá? E falando em cúrcuma, gente, a gente sabe que ela é completamente anti-inflamatória, né? Então ela vai ajudar, a gente falou tanto que os sintomas menstruais estão ligados à inflamação, então você colocando aí esse tipo de elemento para dar um sabor diferente também vai ajudar. E também você pode colocar o cacau, adoro cacau, né? Porque tem aí o magnésio e tem o cromo, né? Que ajuda aí na vontade de comer doce. Por exemplo, vou dar uma receita aqui infalível, que vocês vão amar. Pega aí, no meu feed tem essa receita, todo paciente sabe, todo paciente é apaixonado, que é o mousse de abacate, né? Então você vai pegar o abacate congelado, correto? Congeladinho. Você vai pegar assim cerca de 1/4, tá, gente? Não vai me pôr o abacate inteiro, que a gente sabe que ele é calórico. Mas ele é fonte de ômega 9, né? Então ele ajuda também nessa questão de modulação. Pega o abacate, se quiser bater o abacate com 1 xícarazinha ou meia xícara de castanha de caju, que também é fonte dos ômegas, né? Vai dar aí uma receita perfeita. E você pode colocar o cacau nesse mousse, né? Vai ficar parecendo um mousse de chocolate. E aí, para fechar com chave de ouro, o que você vai fazer? Vai jogar a sementinha ou de linhaça, ou de abóbora, enfim, a semente que você estiver utilizando ali na fase do seu ciclo, tá? Então é uma maneira gostosa, saborosa de você consumir essas sementes, agregando ainda as ações do abacate e do cacau e da castanha de caju, tá? Então quem quiser a receita certinha tá aí no meu feed, é só procurar, se der eu jogo lá no Stories depois, tá bom? A semente de girassol, gente, de gergelim, a mesma coisa. Pode ser torrada, pode ser em forma de maionese, como eu já falei aqui. Eu gosto de colocar a semente de girassol em cima de frutas, tá? Também é bem legal. Pode colocar, fazer sabe o que com gergelim? Tahine.
vegano e vegetariano sabe disso, né? Tahine, pôr em cima do arroz, tá? Então, assim, maneiras de você consumir são diversas. Usem a criatividade, usem aí, né, os elementos que dão sabores que a gente tem da natureza, né? Abusem disso, mas consumam de maneira certinha, como eu expliquei aqui para vocês. Primeira fase é linhaça e abóbora, segunda fase é o girassol e o gergelim, tá bom? Fazer isso por quanto tempo, Nutri? Né? Em quanto tempo eu vou ver a diferença? Porque, gente, a diferença é gritante. Vocês podem escrever o que eu tô falando, né? A gente tá fornecendo aí os nutrientes para a modulação dos nossos hormônios e o resultado disso é visto, né? É sentido fisicamente no corpo, no emocional e tudo mais. Você vai fazer, depende muito, tá? Do grau de desregulação, né? Depende do grau de inflamada que você tá. Mas em média, por 3 meses pelo menos. A maioria dos meus pacientes já sente aí a diferença no primeiro ciclo que faz, né? Nas primeiras 2 semanas já consegue perceber a diferença. Algumas demoram um pouquinho mais pelo nível de inflamação. O que você pode auxiliar, né, durante esse tratamento que eu passo para os meus pacientes que estão assim no nível de inflamação muito alto, muito elevado, ou que estão aí com sinais, sintomas muito fortes, principalmente aí da mastalgia, né? Quem aí sofre de mastalgia, que é a dor mamária, a gente sabe que tem aí um aumento da insulina, né? Um aumento do estrógeno, que aí dilata os ductos mamários, gerando edema e a gente fica com essa mastalgia. Quem tem esses sintomas muito fortes, gente, cólica também, enfim, dor lombar, é interessante utilizar um óleo de borragem. Eu gosto de manipular um óleo de borragem ou mesmo um óleo de prímula, tá? Pode colocar junto o óleo de linhaça, aproveitar, põe com a vitamina E, né? E aí você vai ter um blend perfeito para te auxiliar. O ideal é que um Nutri prescreva para você nas quantidades certas, tá bom, gente? Ah, Nutri, eu não tenho como ir no nutricionista. Usa o ciclo das sementes que já vai funcionar. A diferença é que você vai utilizar por mais tempo até isso gerar, né, o efeito esperado. Mas assim, gente, no primeiro ciclo que você faz, você já sente uma melhora muito significativa, tá bom? Façam, me contem depois, deixem aí nos comentários, manda pra mim que eu gosto muito de saber, tá bom? E ressignifiquem o olhar de vocês a respeito da menstruação. Quem puder, assiste lá a outra live que eu fiz sobre o aspecto comportamental, que a gente sabe que os nossos hormônios, ele é regido pela nossa energia, né? Pela nossa carga energética também. E para finalizar, gente, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum aqui, é o que você deve evitar, né? Se você tem esse ciclo que você percebe que é desregulado, você tem SOP, você tem, enfim, problemas com essa desregulação hormonal, é importantíssimo, né, que você evite determinados alimentos. Eu falei aqui, acabei de falar, que existe aí, quando há predomínio de estrógeno, existe um aumento de insulina, né, existe um aumento de aldosterona que faz a gente reter sódio, que faz a gente reter água, que dilata, né, os ductos mamários, faz a gente ficar com sensibilidade mamária, dor na lombar e cólica e tudo mais. É importante, gente, que você evite nessa fase, né, farinha branca, né? Doce, açúcar. Eu sei que o seu corpo está em TPM, ele vai pedir, mas se você não cortar esse ciclo, você não vai ter melhora. Não adianta você fazer o ciclo da semente, gente, e contar com milagre. Você tem que colaborar com isso. Então, evite aí farinha branca, açúcar e principalmente laticínios, tá bom? Queijo, né? Alô, a doida do iogurte, tá bom? Toma cuidado com excessos. Eu não tô falando pra você cortar 100% da sua vida, eu tô falando pra você diminuir, né? Reduza os excessos. E aí, se você estiver muito inflamada, vale fazer sim um detox de 14, 15 dias de açúcar e farinha branca sim, modular o teu intestino, de preferência com a ajuda aí de um profissional nutricionista que vai te instruir, auxiliar e prescrever tudo que você precisa, tá bom? Polivitamínico também, como eu te falei pra vocês, a deficiência, a depressão de vitaminas e minerais por esses estresses que a gente sofre também prejudicam nessa questão. O emocional tá totalmente ligado, não tem como a gente separar, tá bom? Então fica aqui essa minha aulinha, essa minha dica de hoje para vocês em homenagem ao tema aí que é a mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, que é
comemorado nesse mês de março que eu prometi, e promessa é dívida, está aqui entregue para vocês. E eu vou ainda falar de assuntos femininos com vocês, né? Porque é algo que muito me agrada, eu gosto muito de falar. O meu público maior de consultório, de atendimento é feminino também, predominantemente. Então tem muita coisa que a gente pode falar em relação a isso. Ganho de peso, né? Eu sei que a maioria que vem aqui é buscando modular o peso também, né? A gente sabe o quanto essa questão de TPM é uma pedra no caminho, muitas vezes, de fazer a dieta. Então, a partir de já, eu vou me programar para estar em mais lives aqui. Então, se você gosta do conteúdo, se programe para ficar, né? Para acompanhar, aliás, tá? Porque eu vou estar fazendo aqui, a gente vai falar muito sobre essa relação que eu falei no início da live com o seu feminino, com a aceitação, né, de ser uma mulher cíclica, de ser um ser cíclico, e o quanto isso é divino, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso é poderoso, né, o quanto você precisa receber com acolhimento essa menstruação, esse ciclo menstrual, né, tirar também essas cobranças que a gente sabe que ser mulher hoje não é fácil. Fica aqui, né, a minha contribuição nessa luta feminina, que a gente sabe que ainda está muito no começo, mas que já está tendo aí muitos ganhos, né, nessa questão de acolher a nossa feminilidade, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloque agora ou cale-se para sempre. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu não li aqui. Lê, você tá aqui. Deixa eu ver. Ah, eu também amo você, Marisa. Obrigada pelo carinho. Linda, sempre tá por aqui. Um beijo. Santininha! Gi! Ai, gente, tá em inglês. Vocês acham? Olha bem pra minha cara. Vocês acham que eu sei inglês, gente? Where are you from? Acho que é de onde você é, né? Gente, por favor, eu sou aqui Brasil total, nem português direito eu sei. Mas eu sou do Brasil, você já deve ter percebido isso. Ai, Senhor, só vocês. Ai, Deus, que mais? Ah, ótimo. E quem já está na menopausa? Gente, como eu falei, talvez a Clariezer não viu desde o início, né? Mas eu falei que isso tudo que eu tô falando é para quem também está na menopausa, tá? A diferença é que você não está ali sangrando, mas todos esses ciclos acontecem dentro de você da mesma forma, né? Em quantidade um pouco menor, mas acontece. E aí, gente, você pode perguntar, mas como que eu vou saber se eu tô menstruando, se eu não menstruo mais? Como que eu vou saber se eu tô ovulando? É aquela coisa que eu falei, é o autoconhecimento. A gente não pode depender de calendário, né? A gente não pode depender do sangue descer pra gente saber que a gente tá em fase menstrual. É a gente conhecer, né, o nosso ciclo, ter essa conexão, porque como eu falei, o corpo ele fala com a gente, tá? Então funciona da mesma forma, tá bom? Clariezer, funciona da mesma maneira. E você pode seguir esse protocolo de forma certinha, igual como eu falei aqui, tá bom? Só respeitando esses dias que funciona do mesmo jeito, tá bom? Douglas, Rosilane, excelente, obrigada, muito obrigada, J. Silva. Muito bem, gente, acho que ninguém tem mais dúvidas, né? Então eu vou encerrar a live por aqui para não ficar tão extensa, porque já está, tá bom? Um beijo, não deixem de assistir a outra live salva aí no IGTV, essa daqui eu também vou deixar salva, tá bom? E estaremos juntos aqui nos próximos encontros falando sobre todos esses assuntos aí que englobam o universo feminino. Beijos!